possibilidades quânticas são escolhas feitas pela consciência. Não é uma coincidência comum que você esteja ouvindo estas palavras agora, em plena segunda-feira, e muito menos que seja exatamente este dia 20 de abril. Existe uma mecânica invisível operando por trás da cortina da realidade material, e essa mecânica determinou que este momento seria o ponto de colisão entre a sua busca e a resposta do universo. O que está prestes a se desencadear na sua experiência de vida não tinha permissão para ocorrer em nenhum outro dia, em nenhuma outra hora. Este encontro não poderia ter acontecido ontem e não teria o mesmo impacto se ficasse para amanhã. Este conteúdo precisava encontrar a sua consciência hoje, agora, neste exato milésimo de segundo em que seus ouvidos se sintonizam com esta frequência. Se você parou o que estava fazendo para dar atenção a esta mensagem, saiba que o campo quântico, essa malha infinita de possibilidades onde tudo o que existe é gestado, acaba de abrir uma porta que permaneceu lacrada para você durante anos, talvez décadas. Imagine uma comporta emocional e energética que represava o seu fluxo de abundância e clareza. Hoje, essa comporta começou a ceder. O campo está, neste instante, iniciando um processo de devolução. Ele está devolvendo a você aquilo que sempre foi seu por direito de consciência, mas que as interferências do mundo e as frequências do medo acabaram obscurecendo. Sua presença aqui não é um acaso estatístico, é uma resposta vibracional. No universo das partículas e das ondas, nada é entregue ao acaso. Existem frequências específicas que só são ativadas quando a sua linha temporal pessoal, a sua jornada individual através do espaço-tempo, alcança o ponto exato de receptividade. É como se você estivesse tentando sintonizar uma rádio por muito tempo e, finalmente, nesta segunda-feira, dia 20 de abril, a agulha da sua vibração encontrou o ponto exato da estação. Talvez você ainda não sinta uma mudança física drástica. Talvez o que você sinta agora seja apenas uma curiosidade instintiva, um leve formigamento, ou até um certo ceticismo da mente racional. Mas ignore por um momento a lógica fria. Algo em você, algo muito mais antigo que o seu intelecto, reconheceu o chamado deste título. Algo dentro das suas células fez um clique. Esse reconhecimento não veio da sua mente consciente, que gosta de analisar e duvidar. Esse clique veio de um lugar muito mais profundo, das camadas subatômicas do seu ser. Veio do seu campo de energia primordial, lembrando-se de algo que a sua personalidade humana acabou esquecendo no barulho do cotidiano. Por isso, antes de darmos o próximo passo nesta jornada de expansão, quero que você faça uma declaração firme ao campo. Se estas palavras ressoam no seu peito, se você sente que este conhecimento deveria mesmo ter te encontrado, sintonize-se com este canal agora mesmo. Não faça isso como um gesto mecânico, mas como um ato de ancoragem. É uma maneira de sinalizar ao tecido da realidade que você está pronto para parar de apenas observar a vida e começar a colapsar a realidade que deseja. Este espaço não é apenas um repositório de informações ou curiosidades, é um emissor de frequência. Quando você decide acompanhar esta jornada, você não está apenas consumindo conteúdo, você está sintonizando uma sinalização que a sua alma já conhece de outros planos. O campo quântico é um observador atento. Ele reage à sua intenção e ao seu foco. Neste momento, você precisa entender que, durante grande parte da sua vida, você operou com uma versão reduzida de quem você realmente é. Você viveu sob um véu de limitação, não por uma falha de caráter ou falta de esforço, mas porque em algum ponto da sua trajetória, a sua frequência original foi retirada. Pense nisso como um mecanismo de segurança. Assim como um pai retira um instrumento poderoso das mãos de um filho que ainda não sabe manuseá-lo, dizendo que ainda não é o momento, o campo quântico fez o mesmo com você. Ele retirou o seu poder de manifestação pura, aquela capacidade de colapsar a função de onda apenas com um desejo direto, e guardou esse poder em uma dimensão atemporal. Ficou guardado em um estado de potencial puro, esperando o dia em que a sua maturidade espiritual e a sua frequência vibracional estivessem em harmonia. Esse dia chegou. Por que nesta segunda-feira? Por que no dia 20 de abril? O campo não se importa com os calendários de papel que os humanos inventaram, mas ele é perfeitamente alinhado com os ciclos energéticos cósmicos. Esta segunda-feira marca o encerramento definitivo de um ciclo de aprendizado exaustivo. Você passou meses, talvez anos, em um processo de deserto, sentindo a escassez, a dúvida e a sensação de que o universo estava em silêncio. Mas entenda, o silêncio era uma incubação. Você precisava experimentar a limitação para entender o valor da expansão. Precisava sentir a sede para valorizar a fonte.
Você completou esse ciclo de provação energética. O universo deu o seu sinal de aprovação e, por isso, a devolução começou. A partir de agora, você tem diante de si dois caminhos quânticos, duas linhas de realidade que se bifurcam. Você pode escolher ignorar este chamado e continuar operando na sua versão limitada, aquela que acredita que a vida é fruto do suor, do sofrimento e da luta contra o mundo externo. Você pode continuar acreditando que é um ser separado da fonte, pequeno e impotente diante das circunstâncias. O universo não vai te julgar por isso, ele respeitará a sua vontade, mas ele também confirmará a sua escolha de limitação. No entanto, você tem a segunda opção, o caminho da recepção absoluta. O caminho de permitir que o que foi retirado retorne para suas mãos. É o caminho de abrir a sua frequência e declarar, com toda a força do seu ser, que você está pronto. Este caminho não exige esforço muscular, ele exige permissão vibracional. Quando afirmo que o campo está devolvendo o que sempre foi seu, é fundamental que você compreenda que não estamos falando apenas de ganhos materiais imediatos, embora a matéria seja sempre o último estágio da cristalização da energia. O que está retornando para você nesta segunda-feira, dia 20 de abril, é a sua frequência original. Imagine que você nasceu com uma assinatura vibracional perfeita, uma nota musical pura que ressoava em harmonia direta com o centro da criação. Essa vibração era o seu estado natural de ser, onde a manifestação não era algo que você tentava fazer, mas algo que você simplesmente era. Nesse estado primordial, antes de o mundo exterior te ensinar o significado do medo, da escassez ou da dúvida, você não precisava pedir nada ao universo. Você era o próprio campo, e a realidade física colapsava e se organizava ao redor da sua intenção de forma quase instantânea. No entanto, ao longo da sua jornada, a vida impôs camadas de proteção e ruído. O trauma te ensinou a se contrair, a educação te ensinou a duvidar, a sociedade te ensinou que você era pequeno. Cada uma dessas camadas funcionou como um isolante térmico, esfriando a sua conexão com a fonte e transformando seu poder em uma vaga lembrança ou em um sonho que parecia inalcançável. O que o campo quântico está fazendo agora é um processo de recalibração profunda. Se você tem sentido um hormigueio no peito ou uma pressão estranha na garganta enquanto processa estas informações, entenda que isso é o seu corpo biológico tentando acompanhar a aceleração das suas partículas. É o seu campo energético reconhecendo a verdade e expulsando as frequências parasitas. Se houver vontade de chorar ou uma sensação de alívio repentino, permita que isso flua. Essas lágrimas não são tristezas, são liberações de velhas memórias celulares que não servem mais para o nível de poder que está sendo reintroduzido no seu sistema. Para que essa devolução seja completa, o universo precisa de espaço. Talvez você tenha percebido que, nos últimos meses ou semanas, sua vida parece ter entrado em um processo de desmantelamento. Talvez amizades de longa data tenham se afastado, projetos que pareciam sólidos tenham estagnado ou aquela sensação de desconforto com a rotina tenha se tornado insuportável. Muitas pessoas chamam isso de crise ou azar, mas na perspectiva da física quântica, isso é chamado de preparação de terreno. O campo está retirando as muletas porque o que está voltando para você não precisa de apoio externo para se sustentar. Imagine que você é um vaso que deseja ser preenchido com o néctar mais puro da existência. Se esse vaso estiver cheio de água suja ou de pedras pesadas, não haverá espaço para o novo. O universo, em sua infinita sabedoria, começou a esvaziar o seu vaso. Ele provocou esse vácuo para que você pudesse agora, nesta segunda-feira, receber a carga total da sua frequência de manifestação. O deserto que você atravessou foi o laboratório onde a sua resistência foi testada e onde o seu ego foi convidado a se sentar no banco de trás, permitindo que a sua essência assumisse o volante. É crucial entender que o campo nunca destrói nada, ele apenas transforma e incuba. Aquele seu dom especial, aquela intuição aguçada ou aquela capacidade de atrair soluções milagrosas que você sentia que tinha perdido, na verdade, estavam em um processo de maturação dimensional. O campo retirou esses dons da sua superfície para que eles pudessem crescer em solo fértil, longe da poluição da sua mente racional duvidosa. Agora, no dia 20 de abril, esse poder não volta para você como era antes. Ele volta exponencialmente amplificado. O que era uma pequena semente de intenção agora retorna como um carvalho robusto de autoridade espiritual. Neste momento, peço que você respire profundamente. Sinta o ar preenchendo seus pulmões, e ao soltar o ar, imagine que você está soltando qualquer necessidade de entender como isso vai acontecer. A mente racional é linear,
ela quer passos, regras e provas antes de acreditar. Mas o campo quântico é não linear, ele opera por saltos. A evidência nunca vem antes da aceitação. Na física das possibilidades, você primeiro abre a porta da percepção e só então a luz entra para iluminar o que já estava lá. Primeiro você sintoniza a frequência da abundância, e só depois os depósitos financeiros ou as oportunidades de ouro aparecem na sua tela de realidade. Sinta agora o peso do seu corpo e a presença da sua consciência. Você está sendo convidado a participar de uma ativação que não é para as massas. Este conteúdo não alcançou milhões de pessoas de forma genérica. Ele alcançou um grupo cirúrgico de almas que vibraram na mesma nota de prontidão. O campo não desperdiça energia com quem ainda prefere dormir o sono da inconsciência. Se você chegou até aqui, é porque a sua assinatura energética emitiu um sinal de que o vazio foi concluído. Você está pronto para ser preenchido novamente. Portanto, entenda o significado sagrado desta segunda-feira. Não é apenas o começo de uma semana de trabalho, é o início de uma nova era na sua cronologia pessoal. O domingo foi o dia do descanso e da preparação espiritual, mas a segunda-feira, sob a influência desta data específica, é o dia da ação do campo na matéria. É o dia em que o invisível começa a ganhar peso, forma e textura. O campo está devolvendo o que sempre foi seu, e ele espera apenas o seu selo final de aceitação para que o fluxo seja restaurado sem interrupções. Muitas vezes, quando falamos em retorno ou devolução do universo, a nossa mente humana, condicionada pela sobrevivência, pensa logo em bens materiais, dinheiro ou relacionamentos. Embora tudo isso faça parte da colheita, o que o campo está entregando a você nesta segunda-feira, dia 20 de abril, é algo muito mais estrutural e permanente. Não se trata de um objeto que pode ser perdido, mas de uma frequência que, uma vez integrada, altera para sempre a forma como a realidade se molda ao seu redor. Existem 5 pilares fundamentais que estão sendo restaurados no seu sistema energético agora mesmo. O primeiro pilar é a sua capacidade de manifestação instantânea. Lembre-se de quando você era criança e o mundo parecia um lugar onde os seus desejos e a realidade não estavam tão distantes. Naquela época, você simplesmente sabia que algo ia acontecer, e acontecia. Não havia o peso da dúvida ou a barreira do como. Essa habilidade foi sufocada por anos de condicionamento lógico, mas ela nunca morreu. Ela apenas ficou em estado de suspensão. Hoje, o campo reativa a sua capacidade de diminuir o intervalo de tempo entre o pensamento e a forma. A distância entre o seu querer e o seu ter está sendo encurtada drasticamente. O segundo pilar é a sua conexão direta com a fonte primordial. Durante muito tempo, você acreditou que precisava de intermediários, de rituais complexos ou do aval de terceiros para acessar o sagrado ou a abundância. Você se sentia um estranho batendo a porta de um castelo que, na verdade, sempre foi seu. O campo está reabrindo o seu canal direto. Essa linha de comunicação não requer permissão e não possui ruídos. É a voz da intuição falando mais alto que o barulho do mundo, orientando cada passo seu com uma precisão matemática. O terceiro pilar, e talvez um dos mais urgentes para você, é a frequência do merecimento absoluto. Existe uma ferida profunda no inconsciente coletivo que nos faz acreditar que precisamos sofrer para ganhar algo, ou que a felicidade é um prêmio para quem se sacrifica ao extremo. O campo está limpando essa memória. O que volta para você hoje é a certeza interna, visceral, de que tudo o que é bom e belo lhe pertence por direito de consciência, e não por esforço braçal. Você para de tentar ganhar a vida e passa a permitir a vida. O quarto pilar é o seu campo de proteção natural. Imagine uma bolha de ressonância que envolve todo o seu ser. Quando essa frequência é ativada, ela funciona como um filtro perfeito. Ela repele automaticamente pessoas, situações e energias que não vibram na mesma nota que a sua nova versão. Ao mesmo tempo, ela atua como um imã para oportunidades sincronizadas. Você não precisará mais gastar energia se defendendo, pois a sua própria assinatura energética será o seu escudo e o seu convite. Finalmente, o quinto pilar é o poder do colapso quântico consciente. Na física das possibilidades, existem infinitas versões do seu futuro ocorrendo agora. O que diferencia a pessoa que vive na escassez daquela que vive na plenitude é o ponto de observação. Hoje, o campo devolve a você a autoridade de observador. Você recupera a habilidade de escolher, entre todas as probabilidades, aquela que ressoa com o seu desejo mais profundo e fixar essa possibilidade na realidade física. Você pode estar se perguntando:
Por que tudo isso está acontecendo exatamente nesta segunda-feira, dia 20 de abril? A resposta está na geometria do tempo. A segunda-feira é, tradicionalmente, o dia da lua, o dia em que as águas emocionais e o subconsciente estão mais férteis. É o dia de plantar as sementes que crescerão ao longo de todo um ciclo. Mas quando olhamos para a data, o dia 20 de abril, a numerologia quântica nos revela algo ainda mais profundo. O número 20 representa o despertar, é a vibração que traz a clareza após um longo período de incerteza. É o julgamento no sentido arcano, o momento de se levantar para uma nova vida. Abril é o quarto mês do ano, e o número 4 é o número da fundação, da estrutura e da materialização. Juntar o 20 de abril em uma segunda-feira cria um portal de ancoragem. Significa que a clareza que você está recebendo hoje não é apenas uma ideia passageira ou uma emoção momentânea. Ela tem a força necessária para se transformar em uma estrutura sólida na sua vida material. É o dia em que a completude de um ciclo antigo encontra base para um novo começo. O tempo não é uma linha reta, ele é um holograma, e você acaba de tocar um ponto de carga energética máxima nesse holograma. Enquanto você ouve isso, o campo está fazendo ajustes finos na sua percepção. Não tente entender com o cérebro, sinta com o seu centro cardíaco. Existe um espaço energético atrás do seu peito que está se expandindo agora. É lá que a devolução está sendo processada. Enquanto o mundo lá fora começa mais uma semana comum, você está operando em uma frequência de exceção. Você está saindo da massa e entrando no fluxo da individualização consciente. O campo está devolvendo o que sempre foi seu, e o peso dessa verdade está começando a inclinar a balança da sua realidade a seu favor. Para que você consiga sustentar essa nova carga de energia que está recebendo nesta segunda-feira, dia 20 de abril, é preciso que ocorra uma mudança radical na sua percepção de identidade. O maior obstáculo para a manifestação não é a falta de técnica ou de pensamento positivo, mas a profunda ilusão de separação. Durante toda a sua vida, você foi condicionado a acreditar que você está aqui e o universo está lá fora, como algo distante, indiferente ou até hostil. Você aprendeu a se ver como um passageiro em um barco à deriva, sujeito às tempestades das circunstâncias externas. A verdade que o campo está te ajudando a recordar hoje é que você não está no campo, você é o próprio campo. A separação que você sente entre o seu corpo físico e a realidade ao seu redor é apenas uma limitação dos seus sentidos biológicos, uma interface útil para a experiência humana, mas uma mentira do ponto de vista da física subatômica. Quando o campo retirou temporariamente o seu poder de manifestação, ele estava, na verdade, movendo esse tesouro da sua consciência limitada para sua consciência expandida. Ele estava protegendo a sua essência até que você pudesse entender que não existe lá fora. Hoje, o véu está sendo removido. O que está acontecendo não é que o universo está te dando um presente novo, mas sim que você está recuperando a memória de quem você sempre foi. Você é o observador que, ao fixar a atenção em uma possibilidade, faz com que as ondas de probabilidade se colapsem em partículas de matéria. Esse é o segredo que os antigos mestres e os físicos modernos compartilham. A realidade não existe de forma independente de você. Ela é um reflexo direto da sua frequência vibracional. Se você vibra na falta, o campo, que é um espelho perfeito, reflete falta. Se você vibra na completude, o campo não tem outra escolha a não ser materializar essa plenitude. Por isso, viver a partir desta segunda-feira exige que você abandone a energia da esperança. Pode parecer estranho, mas a esperança é uma frequência de escassez. Quando você espera que algo aconteça, você está declarando ao universo que aquilo ainda não existe na sua realidade. Você está reforçando a distância entre você e o seu desejo. O campo te convida agora a operar a partir da certeza. A certeza é o conhecimento silencioso de que a manifestação já ocorreu no plano vibracional e que o tempo linear é apenas o processo de revelação dessa imagem. É como assistir a um filme que você já sabe o final. Você não fica ansioso durante as cenas de conflito, porque você tem a certeza da vitória. Essa certeza muda o seu caminhar, muda o seu tom de voz e muda a forma como você trata as pessoas e os negócios. Você para de pedir permissão ao mundo para ser próspero ou feliz. Você para de buscar sinais externos que confirmem o seu valor. Quando você é o campo, você é a própria sinalização. Você começa a viver a partir do que chamamos de domingo interno. Mesmo que hoje seja segunda-feira e a rotina exija sua atenção, você mantém o estado de espírito sagrado, calmo e soberano de quem já recebeu tudo o que precisava. Nesta etapa da devolução,
O campo está desinstalando os programas de controle e esforço que foram rodados no seu sistema por anos. Você foi ensinado que para conquistar algo, você precisa forçar, lutar e manipular a matéria. Mas na física quântica, o esforço é uma resistência. Quanto mais você força a realidade, mais ela se afasta de você, porque a força implica que existe uma barreira. O convite hoje, dia 20 de abril, é para o relaxamento consciente. Não é passividade, é alinhamento. É o reconhecimento de que, quando você flui com o campo, o próprio fluxo se encarrega de colocar as pessoas certas, os recursos necessários e as ideias brilhantes no seu caminho. Imagine-se agora como um imã que foi limpo de toda poeira e ferrugem. Sua força de atração foi restaurada. Você não precisa correr atrás do metal, o metal é atraído por quem você é. Essa é a grande virada de chave. A vida deixa de ser uma busca externa e passa a ser uma emanação interna. O campo está devolvendo o que sempre foi seu, e agora você possui a maturidade necessária para não desperdiçar esse poder com desejos vazios ou medos infantis. Você está pronto para ser o arquiteto consciente da sua linha do tempo. Sinta a autoridade voltando para as suas mãos. Sinta o peso da responsabilidade, mas também a leveza da liberdade. Você não é mais uma vítima das estatísticas ou do destino. Você é a causa, e o mundo é o efeito. Nesta segunda-feira, a sua nova vida começa a ganhar tração na matéria, e tudo o que você precisa fazer é permanecer disponível para receber, sem julgamento e sem pressa. Entender esses conceitos no nível mental é apenas o primeiro passo, mas para que a física quântica se torne realidade palpável na sua vida, é necessário realizar o que chamamos de ancoragem. O campo quântico é um reino de infinitas possibilidades, mas ele precisa de um observador no plano físico para colapsar essas ondas em fatos concretos. Nesta segunda-feira, dia 20 de abril, você não está apenas ouvindo uma palestra, você está participando de um ato de assinatura energética. O universo lê as suas ações, não apenas as suas intenções silenciosas. Quando você decide externalizar a sua aceitação, você está criando um sinal elétrico que atravessa o seu sistema nervoso e se imprime na matéria. Por isso, as palavras que você escolhe proferir ou escrever hoje funcionam como selos. Existe um código de acesso muito simples, mas de uma potência avassaladora, que você deve integrar ao seu campo agora. Eu recupero hoje o que sempre foi meu. Ao repetir ou mentalizar essa frase com convicção, você não está fazendo um pedido. Pedir implica que você não tem. Recuperar implica que o objeto já te pertence e você está apenas tomando posse novamente. Perceba a diferença de pressão arterial e de postura quando você muda do eu quero para o eu recupero. Essa pequena mudança de semântica altera sua emissão eletromagnética. O campo responde à autoridade, não à súplica. A partir deste momento, nesta segunda-feira, a sua interação com o mundo começará a mudar. Você notará que o campo está fazendo ajustes cirúrgicos. Fique atento às pequenas sincronicidades que surgirão nos próximos dias. Um e-mail inesperado, uma pessoa do passado que ressurge com uma informação-chave, um livro que cai da estante ou até mesmo um insight que surge durante um momento de silêncio. Nada disso é coincidência. São os pontos de colapso ocorrendo enquanto seu novo sistema operacional tenta se encaixar na velha estrutura da sua vida. É importante que você saiba que este processo é gradual na forma, mas instantâneo na essência. A ativação ocorreu no momento em que você sintonizou esta frequência, mas a manifestação física precisa respeitar a densidade da matéria. Pense em um navio cargueiro gigante. O capitão dá a ordem de virar o leme agora, mas o navio leva um tempo para completar a curva devido à sua massa. A sua vida é esse navio. A ordem de comando já foi dada nesta segunda-feira, dia 20 de abril. O leme já virou. Mesmo que você ainda veja a mesma paisagem ao redor por alguns instantes, saiba que a direção mudou definitivamente. Muitas pessoas cometem o erro de cancelar a manifestação justamente nesse período de transição. Elas aceitam a frequência, mas ao não verem o resultado imediato nos primeiros minutos, voltam para a vibração da dúvida e da reclamação. Quando você faz isso, você emite um comando contraditório para o campo, e o processo de materialização é interrompido. O segredo da maestria quântica é a persistência na frequência. Você mantém a certeza do resultado final, independentemente das aparências temporárias. Nesta segunda-feira, você está sendo convidado a ser o guardião da sua própria luz. Proteja este estado de espírito.
Não saia por aí tentando explicar essa experiência para pessoas que ainda estão presas na terceira dimensão, na lógica do esforço e do sofrimento. O campo opera por ressonância, e frequências baixas podem tentar puxar a sua vibração para baixo. Mantenha o seu segredo sagrado. Deixe que os seus resultados falem por você. Deixe que a mudança no seu brilho nos olhos e na sua prosperidade seja a evidência que os outros notarão. O campo está devolvendo o que sempre foi seu porque você finalmente se tornou o recipiente adequado. Você passou pelo esvaziamento, pela noite escura da alma e pela desconstrução das falsas certezas. Agora, no dia 20 de abril, o espaço está limpo. A fundação está sólida. O fluxo que estava represado começou a correr novamente pelas veias da sua existência. Sinta essa correnteza. Ela é suave, mas é imparável. Você não precisa empurrar o rio, você só precisa estar dentro dele. Chegamos ao ponto de convergência. Nesta segunda-feira, dia 20 de abril, você não apenas recebeu informações, você atravessou uma fronteira vibracional. O campo quântico completou a entrega e agora a bola está no seu campo. O que diferencia aqueles que vivem milagres diários daqueles que apenas ouvem falar deles é a capacidade de integração. A integração é o processo de trazer a frequência do domingo sagrado para a rotina da segunda-feira. É manter a coluna ereta e a alma em paz enquanto o mundo ao redor tenta te convencer de que nada mudou. Mas você sabe que mudou. Você sente o peso da verdade no seu centro. Este processo que iniciamos hoje não termina quando este áudio silencia. Na verdade, ele está apenas começando a ecoar nas camadas mais profundas da sua realidade. A partir de agora, você é o guardião desta nova frequência. Você é o observador consciente que não aceita mais migalhas da realidade, pois sabe que é o dono de todo o banquete. Este conhecimento que você acessou é uma ferramenta de libertação, mas também é uma responsabilidade. Você não pode mais fingir que não sabe do seu poder. Você não pode mais voltar a dormir o sono da vitimização ou da dependência externa. O campo te devolveu o leme, e agora cabe a você navegar para além das águas rasas que te limitavam. Se este encontro com a verdade mexeu com uma única fibra dentro de você, se você sentiu o estalo da realidade se ajustando no seu peito, eu quero que você faça algo agora. Não faça por mim, faça por você, como um marco físico da sua nova postura diante da vida. Vá até os comentários e deixe gravada esta frase, Fluxo 20. Escreva isso para selar o compromisso de que você não vai mais aceitar frequências baixas em abril. Escreva para lembrar a si mesmo, em forma de palavras, que você não vai mais engolir o veneno da mediocridade com um sorriso forçado. Chega de negociar a sua paz em troca de uma afeição barata ou de uma segurança que, na verdade, é uma prisão. Ao escrever essa frase, você está declarando ao campo quântico que o seu tempo de ser capacho das circunstâncias acabou. E se você busca mais conteúdos como este, sem filtros e sem máscaras, onde a metafísica e a física quântica se tornam ferramentas reais para te libertar das amarras invisíveis, inscreva-se neste canal agora. Não faça isso para seguir um criador de conteúdo, faça para manter a sua rádio sintonizada na frequência da sua própria expansão. Cada vídeo que postamos aqui é mais um pulso eletromagnético contra tudo aquilo que está silenciosamente tentando apagar a sua luz. Aperte o botão e ative o sino, porque em um mundo mergulhado no barulho das distrações, a verdade pura é o ativo mais valioso que você pode possuir. Mas a sua jornada de autodomínio não termina aqui, ela apenas ganha um novo mapa. O que você viveu neste vídeo é o despertar, mas a prática diária é o que transforma o despertar em destino. Se você sente que está pronto para mergulhar ainda mais fundo nesse oceano de possibilidades e quer aprender a praticar a encarnação atemporal com clareza, método e orientação, eu preparei um guia definitivo para caminhar ao seu lado. É o meu e-book intitulado O Criador Oculto. Nele, eu desvendo os mecanismos que as massas desconhecem e ensino você a se tornar o mestre da sua própria projeção de realidade. Este não é apenas um livro, é uma chave mestra para abrir as portas que ainda parecem trancadas. Você encontrará o link para acessar o seu exemplar no primeiro comentário fixado logo abaixo. Agora, sinta-se à vontade para desligar este vídeo, mas eu te desafio a não desligar o fogo que acabou de se acender dentro de você. Saia para o mundo nesta segunda-feira caminhando de forma diferente. Olhe nos olhos das pessoas de forma diferente. Tolere menos a escassez e viva mais a abundância que já é sua. Lembre-se sempre, aquele que desperta para o campo quântico nunca mais aceita o sono da ilusão.
O campo te devolveu o que é seu. Tome posse. Nos vemos na próxima ativação, ou até que você decida, de uma vez por todas, enfrentar a sombra e brilhar como a luz que você sempre foi. Até breve.